está no livro do profeta Daniel, capítulo 3, o versos foi o 15 ao 18, aonde Daniel, ele escreve: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O texto bem plausível que nós escutamos em várias mensagens, em vários conceitos e cultos que falam em louvores, textos de mensagens. Sabemos, pois, que Deus, ele constituiu um povo para ele. Deus escolheu um povo lá pelo intermédio do chamado de um homem, Abraão. Deus escolhe uma nação, a sua descendência se multiplicaria, a promessa foi feita, o filho foi dado, e assim cresce a nação de Israel. Aonde, pois, chegando em José, como todo mundo conhece a história, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, até Deus causar uma proporção de juntar de novo José com a família. Todo mundo sabe dessa história. E dali então, no Egito, Israel começa a crescer, Israel começa a se multiplicar. Os egípcios, com medo da numerosa população israelita, faz dos tais escravos. Começa a primeiro ponto de escravidão do povo de Israel. Passado, pois, 400 anos escravos no Egito, geração em geração, mas aonde uma promessa tinha que nasceria o libertador. E todo mundo também conhece esse ponto histórico. Moisés nasce, e então, pelo um período dos presságios dos magos egípcios, que viria um que livraria o povo, o rei Faraó manda matar as crianças. Sobressai Moisés, e Moisés sobressaindo, então a filha de Faraó o encontra e o cria no reinado. Daí então, aprendendo de toda a língua, de toda a arte e cultura do Egito, Moisés descobre da onde veio e quem era. Daí então causa, pois, um assassinato no reino, foge para o deserto. E ali no deserto ele descobre a verdadeira forma que Deus queria na vida dele. Ele conhece Jetro, as filhas de Jetro, casa-se com uma e fica 40 anos, pois, moldado pelo poder de Deus. 40 anos aprendendo a viver de uma forma submissa ao Senhor, aonde ele aprende sobre o sogro Jetro, quem era Deus, o que fazia Deus,
Até pois um dia, pastoreando ovelhas de Jetro, ele vê uma sarça ardente. A sarça não se consumia, a sarça não queimava. Aí então ele descobre o poder do Senhor Deus, aonde Deus mostra para ele um propósito. O propósito de Deus era livrar o seu povo, era livrar a sua nação, era livrar os seus escolhidos. Moisés é escolhido. Então Moisés vai até o Egito com a mão do Senhor estendida. Daí então começa o impasse entre o faraó, rei, e Moisés. Chegam as pragas. As pragas mostram o poder de Deus. Só que o coração de faraó ficou endurecido. E se você pegar os textos, mostra, pois, que Deus até endureceu o coração dele. Mas era para mostrar o poder, não só a faraó, mas também ao povo que não cria na sua libertação. Daí então, Deus liberta o seu povo sai cantando e jubilando, o seu povo é liberto, e no deserto o povo começa a ter experiências com o próprio Deus. A nuvem cobria o povo, a nuvem cobria e guardava o povo na manhã. À noite, a coluna de fogo clareava, encandecia a vida do povo de Israel. Deus não abandonou. Quando pediram pão, maná caiu do céu. Quando pediram carne, cordonizas caíram do céu. Água foi jorrada da rocha. Deus não abandona. Deixa eu dizer logo uma coisa aqui para você nesta manhã. Você que está aí em casa, você que está pensando em parar ou desistir, Deus não abandona. Deus não te abandona, ainda que falte alguma coisa na sua vida, que você acha que não completa, que você acha que não entrou em você. O Espírito Santo está dizendo: abre a porta do teu coração, abre a porta agora, que eu vou entrar, eu vou preencher o vazio, e não vai faltar nada na sua vida, porque Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Não é só alimento, não é só vestes, não é dinheiro. Eu estou falando da presença, da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele completa. Daí então o povo, depois de 40 anos, por causa da desobediência, passado pois em uma geração, encontra a terra prometida, aonde Moisés tinha morrido. Josué e Calebe assumem o comando, entra na terra e começa a dividir as terras. Israel começa a crescer. Daí então vem os juízes. Deus constitui juízes, homens que participaram da história de Israel, homens e até mulheres, como Débora, que foi uma grande juíza. Daí então o povo de Israel, por as nações ter reis, eles pedem também um rei. E o último juiz, que era o profeta Samuel, estava com eles. E Deus determina ao profeta a ungir um homem que foi buscar a jumenta dos seus pais. A jumenta fugiu, uma estratégia de Deus, e ele encontra o profeta. Este homem sobressaía sobre os demais, e ele foi ungido ao rei. Primeiro rei de Israel era Saul. Só que o problema de Saul era o eu, o ego. O problema de Saul foi querer ser mais do que Deus e dos propósitos de Deus. Não adianta você querer ser mais
se Deus não quer. Não adianta você querer ir aonde Deus não te manda. Não adianta você querer fazer o que Deus não mandou fazer. Porque propósitos, quem dá e determina é Deus. A melhor coisa é estar na submissão de Deus. A melhor coisa é estar debaixo da graça e da mão do Senhor. Nesta manhã, não saia da presença de Deus, não saia da submissão de Deus e não saia do propósito que Deus tem para a sua vida. Saul perde o reinado pela sua desobediência. Aí Deus procura alguém segundo o seu coração, e ele grita em voz alta no salmo: achei a Davi, o meu servo. Asaf escreve esse salmo de uma forma maravilhosa, aonde Deus procura e acha. Lá atrás das malhadas, ele achou um menino que tinha qualidades específicas. Cantava bem, tocava bem, era simpático, era de boa presença, corajoso, era íntegro, e ele tinha o dom de adorar o Senhor. Davi, pois, unge-se a ele com a metade do óleo, porque o tempo não chegou. Davi procura esperar o tempo do Senhor. Depois que Saul morreu, Davi é ungido a rei com a metade do outro óleo. Daí então começa o reinado de Davi de uma forma maravilhosa. Israel começa a sobrepor-se a várias nações. Israel começou a mostrar um poder, porque tinha um rei que tinha uma espada na mão, que fazia justiça e que todos temiam. A fama de Davi era tão grande por causa do gigante Golias que ele abateu. Mas Davi, pela um problema dele, porque a falha chegou. Mostra-se, pois, que nós somos falhos, nós somos pecadores. Homens e mulheres são idolatrados, porque pregam, porque cantam, porque fazem alguma coisa na casa de Deus, e pessoas idolatram. Eu vou ouvir o fulano porque o fulano é bom. Eu vou ouvir o ciclano porque o ciclano é bom. Aonde a mídia o exaltou, aonde a mídia o levantou, e pessoas entram nessa sociedade e ficam levantando pessoas cada dia mais, acompanhando, curtindo as suas postagens, e são pessoas de carne e osso. O ruim desse projeto que nós fazemos com pessoas é quando essas pessoas caem, é quando essas pessoas perdem a graça. Daí vem o escândalo, e aqueles que acompanhavam, e aqueles que imitavam, e aqueles que queriam ser iguais são frustrados. Davi caiu, Davi perdeu a graça por causa de uma mulher. Mas a mulher não teve a maior culpa veio do coração dele, o desejo estava nele, e quando ele caiu, a mão do Senhor se estendeu sobre a casa de Davi. A promessa de Deus, que o reinado de Davi, que a descendência dele reinaria, Deus não tirou, mas a espada ficou entre a casa. A família de Davi começa a passar por uma grande tribulação, aonde o profeta Natan chegou para ele, mandando ele escolher, depois de revelar o pecado, o que ele queria: ou morrer na mão dos inimigos, ou o povo pagasse, ou a casa dele sofria. Ele disse: nem eu morra na mão dos meus inimigos, o povo não tem nada a ver comigo, eu sofra com os meus. E a mão do Senhor se estendeu. Daí então Davi morre, e quem assume o reinado é Salomão, o reino próspero de Salomão, o reino mais próspero, onde ele constrói o templo. É tão
próspero Salomão, é tão sábio, que ele tinha tudo, e Deus se mostra a ele com a sua graça, e ele desenvolve a sabedoria que Deus o deu, e ele constrói o templo do Senhor de uma forma maravilhosa. Só que eles se corrompem por causa das mulheres, das amantes que ele consumiria, por causa dos tratados políticos para não ter guerra, porque ele não era um guerrilheiro, mas ele era um político. Salomão pecou por adorar outros deuses. Morreu Salomão. Jeroboão e Roboão brigam entre si e dividem reino do norte e reino do sul. Quando divide, quebrou a nação israelita. Tudo que é dividido não sobressai. A casa dividida não anda, a família dividida não anda, a igreja dividida não anda, o coração dividido também não anda. Ou vai agradar um, ou vai desagradar a outro. Então, dividindo o reino, a nação de Israel perde sua força. E os profetas começam a se levantar por causa do pecado dos reis de Israel que foram passando. Os profetas começam a se levantar e mostrar o cativo babilônico. Ao depois Isaías, 130 anos, ele profetiza sobre o cativo. Depois vem Jeremias, num sofrimento tremendo. Até pois, no reinado de Joaquim, começa a fase do cativo. No ano 734 a.C., o reino do norte, Samaria, já é derrubado pelos assírios. E depois, no ano 605 antes de Cristo, a Babilônia, ela entra por permissão de Deus, aonde Deus tinha revelado aos seus profetas. A 605 antes de Cristo foi a primeira leva dos cativos. Em 597 antes de Cristo, a segunda leva, 10.000 levados para o cativo babilônico. Mas esses 10.000, inclusive o profeta Ezequiel, eles são levados às margens do rio Quebar, e eles ficaram ali, porque na segunda leva foram os nobres, os dos reinados e os mais ricos de Israel, que foram levados para o palácio. Os pobres, os mais humildes, ficaram, pois, sobre as margens do rio Quebar. De 587 a 586 a.C., considera a data oficial que o cativo babilônico começou. E nesse momento, aonde, pois, o reinado de Joaquim é derrubado, do rei Joaquim, começa o rei Nabucodonosor a, com mão forte, destruir o templo de Jerusalém, as cidades, a muralha de Israel, as portas. Ele leva o ouro, a prata. Daí então, os servos que foram capturados e colocados sobre o reinado, os jovens, não só de Israel, mas também de outras nações, são constituídos a aprender de toda sorte, de toda cultura e a língua dos caldeus. Daí então o rei decreta dizendo: dai o meu manjar, a minha comida e o meu vinho para estes jovens. O que eu como, o que eu bebo, eles também vão comer. A cabo disso, eles vão ter a oportunidade de serem escolhidos
para estar no meu palácio. O eunuco que recebe a ordem, ele começa a preparar os alimentos para o povo. Só que Daniel, pela graça de Deus, chegou nele e pediu: permita-nos que comamos legumes e bebemos água, não do manjar do rei, porque não queremos comer do manjar. E ele disse: não dá, porque se o rei souber, ou o rei ver, vocês com o rosto triste, vocês desnutridos, a minha cabeça vai rolar. Ele disse: vamos fazer um acordo, 10 dias nos dá com legumes e água. Se não ficarmos bem, o senhor faz o que o senhor quer. O eunuco faz isso. Aqueles jovens, aonde Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles comem legumes, eles bebem água, enquanto os outros comiam e bebiam o manjar do rei e o vinho do rei. A cabo dos 10 dias, quando o eunuco vê a Daniel e os 3 jovens, aonde o próprio trocou o nome deles, Daniel, Beltesazar, depois foi Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes caldeus. E quando ele vê que Daniel e os jovens eram mais fortes, mais courados, ele vê que funcionou. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, no segundo ano, quando ele vai escolher os jovens, e a seleção, a prova que o rei faz com perguntas, a Bíblia diz que Deus deu aos 4 jovens sabedoria e graça, deu a eles instruções. Só que a Daniel, Deus deu sabedoria em sonhos e em visões, e eles responderam às perguntas do rei Nabucodonosor, e a Bíblia declara que 10 vezes mais, eles sabiam mais do que os outros jovens. E o rei determina que os 4 jovens viviam e ficassem no seu palácio, e eles começaram a viver no palácio real, aonde eles eram considerados os sábios do reino da Babilônia. Certo dia, Nabucodonosor tem um sonho, e este sonho de Nabucodonosor complica o coração do rei. O rei fica perturbado. O rei, ele não dorme direito. O rei convoca os magos, feiticeiros, astrólogos e os caldeus para resolver ou decifrar ou falar o sonho que ele tinha sonhado. Mas ele dá um decreto: quem não falar ou responder o meu sonho correto vai morrer. Vou rasgar-lhe ao meio, vou queimar as suas casas e o seu povo. Era o decreto real. Só que os caldeus, pela ciência que eles tinham na arte da bruxaria, eles dizem e perguntam ao rei: fala o teu sonho, rei, que nós revelamos. Só que Nabucodonosor, ele não compreendia o que fosse falar, e ele dizia: eu não vou falar, eu já quero que vocês revelem, porque quem revela traz uma interpretação. Eu quero que vocês adivinhem o meu sonho. E eles, insistindo, disse: não, rei, fale para nós, como foi o sonho que nós vamos falar. Aí Nabucodonosor disse: de jeito nenhum, vocês querem preparar mensagens mentirosas para mim, vocês querem um tempo para dizer para mim o que não é, o que meu sonho não é. Se eu falar, vocês vêm com lisonjas, vocês vêm com coisas que não é, porque tem pessoas que falam só para agradar. Tem pessoas que querem demonstrar para você
uma coisa que eles não são, que eles não é, que eles não falam de verdade. Tem pessoas que estão no meio daqueles que têm autoridade, daqueles que têm poder, que eu não compreendo, eu não entendo a forma de comportamento dessas pessoas. A pessoa muda até o jeito de falar, a pessoa muda até o seu andar. Normal com as pessoas que são mais humildes, que não têm uma posição, fala rasgado, fala normal, fala tranquilo, o tom de voz é normal, mas quando chega perto de pessoas mais importantes, querem mudar o tom de voz, muda a postura, para mostrar o que é uma coisa que não é, para mostrar que tem uma autoridade que não tem, para mostrar que tem um jeito que não faz, que não fala. É difícil compreender essas pessoas, porque temos que ser certo, temos que ser corretos, e temos que ter uma identidade. No meio dos ricos, temos que ser essa pessoa. No meio dos pobres, a mesma pessoa que somos perto dos ricos, temos que ser perto dos pobres. Tem pessoas que fazem essa acepção. Se você conhece ou tem um problema sobre isso, é necessário nesta manhã você ter uma forma de vida diferente. É necessário você estar perto do pobre e do rico, da mesma forma ou do mesmo jeito. Tem pessoas que chegam perto de autoridades e mudam o seu comportamento, mudam o seu caráter, para mostrar para aquela pessoa que é mais educado, para mostrar aquela pessoa que é mais do que os outros. No reino de Deus não precisa disso. No reino de Deus não precisa ser assim. O nosso Jesus disse uma coisa interessante para os discípulos. Chamou uma criança, botou no colo e disse: olha, se ninguém tem um coração igual a esse pequenino, esse não entra no reino dos céus. Olha, tem que ter o coração igual a essa criança, humilde, compreensível. A criança mostra quem ele é. A criança não engana ninguém. A criança, o comportamento dela é aquele pronto. Se é agitado, é agitado. Se é calmo, mas ele mostra o que é. É necessário mostrar uma realidade na sua vida. É necessário mostrar quem você é, perto de grandes ou perto de pequenos. Assim, pois, os caldeus queriam mostrar uma lisonja ao rei Nabucodonosor, e ele disse: de jeito nenhum. Enfurecido, ele manda matar todos os magos, ele manda matar todos os adivinhadores, todos os astrólogos e os caldeus. O decreto era esse. Até pois, quando o guarda ele chega perto de Daniel para capturar, para matar, Daniel pergunta por quê, e ele explica a Daniel o caso. Pois Daniel chama os 4 jovens e diz: agora a coisa complicou para a gente. Ficamos no palácio, tivemos o privilégio, passamos no teste, mas agora vamos morrer porque somos sábios. Mas Deus está no controle de tudo. Quando pensamos que tudo está chegando no fim, é aonde Deus se levanta e mostra a sua mão poderosa. Ele fala com o capitão assim: pede ao rei algum tempo para mim, que eu vou decifrar o sonho dele. Ele vai para sua casa, chama os 4 jovens e começa a dizer: vamos interceder a Deus para que Deus tenha misericórdia conosco e dê a revelação do sonho. Na noite, Deus revela o sonho para Daniel. Por isso que a Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. O segredo é pedir a Deus, é confiar no Senhor.
O segredo é estar sempre ligado em Deus, em tudo que você faz, em tudo que você vai fazer. Peça a Deus. Não pergunte ao homem, primeiro pergunte a Deus. Ele assim vai te dar uma revelação, vai tocar no teu coração, vai falar contigo de uma forma ou de outra. Deus vai te falar. Ele pede para entrar na presença do rei. Ele entra. Quando ele entra na presença do rei, e ele diz: Senhor, eu sei o teu sonho, o meu Deus revelou. Aí o guarda diz: ó Senhor, é um dos cativos de Judá. Aí Nabucodonosor disse: você sabe o que eu sonhei? Você vai dizer o que eu sonhei e vai interpretar o sonho? Aí Daniel disse: sim, Senhor, o meu Deus mostrou-me a mim tudo. Ó, rei, é provado isso, que Deus colocou o Senhor como o rei de todos os reis. É provado, pois, que a mão do Senhor é contigo. É provado, pois, que a nação é poderosa, e o Senhor é o rei de tudo, do ar que está sobre nós, da terra, das plantas, dos animais e de todo o povo. Pois o meu Deus, que é poderoso, te colocou no trono, e também o meu Deus te mostra agora que não ficarás para sempre nesse trono. Daí então ele diz: o teu sonho era uma estátua grande, com a cabeça de ouro fino, o peito e os braços de prata, o tronco feito do bronze, as coxas ou as pernas feitas do metal, e a parte inferior da perna e os pés de ferro e de barro. Quando ele diz isso, Nabucodonosor, eu creio que já se estende no trono, começa a olhar para ele dizendo: como é que ele sabe o que veio a mim em sonho? Aí disse: meu rei, uma pedra lançada por a mão bate nos pés de barro e de ferro, esmiuça, a estátua cai. Aí ele, quando ele escuta aquilo, ele fica mais aflito. Isso é para mostrar que um reino, a cabeça de ouro é o Senhor, as mãos de prata é outro reino, o do bronze, outro que se levantará, o de ferro que também se levantará, é um reino forte, que esmiuça, e o de barro e o de ferro é um reino dividido. Um será fraco, o outro será forte, mas reinará. Deus revela as nações que virão depois da Babilônia, que serão superiores às outras nações. Daí então, Nabucodonosor levanta do trono e diz: quem pode revelar o sonho e pode também interpretar como o Deus de Daniel? Nabucodonosor pega Daniel e coloca como um governador sobre o seu reino. Agora o cargo de Daniel era muito alto, era muito poderoso. E os 4 jovens também, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei Nabucodonosor coloca eles com supremacia no seu reino, por causa de Daniel e por causa de Deus. Deus, ele vai levantar você, ele vai levantar você na terra, ele vai te colocar em lugares altos, e você vai pegar os seus e vai colocar perto de você em lugar alto também, porque Deus vai abençoar você e a sua casa, Deus vai abençoar você e a sua família, Deus vai abençoar você e os seus, por causa do milagre que ele vai fazer
na sua vida. Agora o segredo é continuar firme. O segredo é continuar na presença de Deus, adorando a Ele. Passando, pois, Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro. A estátua de ouro era para todos adorarem. Todos. O decreto foi assinado pelo rei. Quando tocar as buzinas, os pífanos, os salteres, as harpas, todo joelho devia se dobrar e adorar a estátua. De tempo em tempo tocavam-se, e todo o reino escutava. Quando tocava, o povo tinha que se dobrar o joelho e adorar a estátua de Nabucodonosor. Só que os 3 jovens, Misael, Azarias e Ananias, eles ficaram sem dobrar os seus joelhos. Eles ficaram em pé diante da estátua de ferro, de bronze, de ouro, da estátua de Nabucodonosor. E os caldeus denunciaram ele: Senhor, os 3 judeus que o Senhor colocou no teu palácio, quando toca a música para dobrar o joelho, a tua estátua, eles ficam de pé. O rei furioso, Nabucodonosor furioso. Esse, como é o meu decreto, não é respeitado? Sim, Senhor, por esses 3 jovens. Nabucodonosor chamaram os 3 e disse: pois vocês sabem o decreto que eu dei. Sim, Senhor, sabemos. O decreto é: quem não dobrasse a estátua morre, é lançado no forno, na fornalha de fogo. A fornalha de fogo, meus irmãos, era feita de tijolos ou pedra. Alguns dizem que a fornalha de fogo era tipo uma jarra ou um jarro, que embaixo era mais largo e em cima vinha estreitando, aonde na parte de baixo era feita uma grade com os tijolos para ver, e saía-se, pois, de uma saída de ar, aonde eles colocavam as suas tenazes, né, suas tenais, para derreter com baldes de ferro, de ouro. Eles derretiam metais num forno ou uma fornalha. E também as cerâmicas, onde eles faziam os vasos de cerâmica, de barro, de argila, e tinha que queimar. Colocavam lá para derreter ouro, prata, bronze. A fornalha era feita assim, ou então a fornalha era feita profunda no chão e era cavado. Um lado era posto a lenha e o outro era posto a área onde derretia os metais. Não sabemos, pois, a origem da fornalha da Babilônia, porque não acharam subsídios. Pois, sabemos, pois, que diz que a Bíblia fala que lançaram, em outras traduções, jogaram. Então, para jogar tem que cair. O rei decreta e diz: quem não adora é lançado na fornalha. Os 3 jovens disseram: Senhor, sabemos disso. Aí o rei disse: agora, rapaz, vai tocar a música, ajoelha, para com isso, é só se ajoelhar e vocês estão liberados. Se você se ajoelhar, você será liberado, e daí então vai estar todo mundo bem. Agora, se você não se jogar, se ajoelhar, vocês vão ser lançados na fornalha. E lançado, pois, na fornalha, eu quero ver
se o teu Deus vai te livrar das minhas mãos. Aí, pois, irmãos, até então estava tudo bem. Mas quando Nabucodonosor desafiou a Deus, aí as coisas mudam. Aí as coisas complicam. Por quê? Porque Deus, Ele é o poder. Deus, Ele tem na sua mão todo o poder. Quem pode desafiar o nosso Deus? Quem tem o poder de desafiar o Senhor? Aí eu creio que quando Ele falou aquilo, no céu de glória, aquele que assiste com Deus, Gabriel olha para o Senhor e disse: Senhor, Nabucodonosor pirou. É porque ele não te conhece, né, Senhor? Mataram os jovens, tranquilo. E os jovens iam ser salvos, iam para o céu. Mas desafiar o teu poder, aí Deus disse: prepara aí que eu vou descer para a terra agora. Como é, Senhor? Sim, eu vou descer para a terra agora. E é tão interessante isso, que Deus, quando Ele levanta do trono, a graça, o poder, a majestade do trono começa a mover-se. O profeta Ezequiel, ele viu lá no rio Quebar a glória de Deus, quando o trono do Senhor se movia para os 4 cantos da terra, aonde roda por dentro de roda, rodava uma na outra, e os olhos dentro da roda observavam tudo, e a glória de Deus descia, o galgal de Deus descia, a Shekinah descia. O profeta Isaías também viu, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no trono de glória, o cetro dele enchia tudo, a glória dele enchia tudo, os serafins jubilavam cantando um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória, porque Deus levantou-se do trono. Quando Deus levanta do trono, um milagre acontece. Quando Deus levanta do trono, alguma coisa acontece na nossa vida, nesta manhã, neste dia, nesta hora, neste momento, nesse instante. Deus levanta-se do trono por causa da tua vida. Deus levanta-se do trono por causa da tua petição. Deus levanta-se do trono porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar você, porque o teu coração está começando a quebrantar, o teu coração está começando a ter uma sensibilidade, a lágrima está chegando à porta do olho, o olho está escorrendo aquele líquido quente, salgado, porque o teu coração está se quebrantando nesta manhã. Não permita que ninguém mude isso, não permita que ninguém atrapalhe isso. Eu te convido agora para adorar o Senhor, eu te convido agora para dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, vem cá na minha casa, vem cá na minha vida, vem cá no meu trabalho, eu quero mudar a minha história agora. Quando o rei desafia a Deus, Deus disse: agora quem vai descer sou eu. A música é tocada, eles 3 não se prostram, e eles dizem: rei, não precisa a nós te responder isso. Olhe, Deus, o nosso Deus, tem poder de nos livrar desta fornalha de fogo. O nosso Deus tem. Agora, pois, se Ele quiser livrar, amém. Agora também, se Ele não quiser, não tem problema nenhum. Vamos morrer, mas não vamos adorar o teu Deus. Não vamos servir o teu Deus. Não vamos nos prostrar ao teu Deus. Não vamos estar
presos ao teu Deus, porque nós temos uma escolha. Todo mundo pode mudar alguma coisa em você. O ladrão pode roubar. O ladrão pode te levar a tua casa, o teu carro. Pode levar o que você tem de bom, que você acha que vale muita coisa. Mas ele nunca pode levar o que está dentro de você. Ele nunca pode roubar o que está dentro de você. Ninguém. O diabo também não pode roubar o que está dentro de você, o que vive dentro de você. É isso que estava no coração dos 3 jovens. Eu posso morrer queimado. Eu não posso, o meu suspiro pode acabar ali agora. Agora tem um porém. Eu não troco meu Deus por nada. Eu não troco meu Deus por coisa alguma. Tem pessoas que estão trocando Deus por coisas banais. Tem pessoas que estão trocando Deus por nada, até no meio de nós. Tem pessoas que estão trocando Deus por coisas mundanas, por querer ser, por querer se mostrar, por querer achar que tem poder, por uma ilusão ótica que ele faz, que ele tem, que ele pode e não faz, não tem, não pode. Nós somos nada, nós somos ninguém. Um amigo já disse que nós somos um cano sujo, um cano velho, que às vezes passa cada líquido de fedido, água podre, mas quando o Senhor quer, Ele jorra em nós água transparente, cristalina, limpa. Nós somos vasos, nós somos um canal de bênção. Não somos a bênção é Deus. É Ele que muda a vida, é Ele que muda a história, é Ele que muda comportamento e caráter. O poder vem dEle, é dEle. Tem pessoas que falam que tem unção. Eu sou ungido de Deus, eu tenho uma unção, a unção está aí na minha mão. É mentira. A unção é dele, a unção é unicamente dele. Ele dá gotas em nossa vida, ele dá, ele empresta um pouco para nós pecadores, para sermos usados na terra. Depois ele retrai de volta, porque a glória é dele, o poder é dele. Infelizmente, meus irmãos, temos que adorar a Deus em coração puro e sincero. Não porque Deus nos dá alguma coisa, não porque Ele nos fez alguma coisa. Tem pessoas que estão colocando uma estátua no coração e se prostrando ao eu, ao ego. Só que tem pessoas na terra ainda que não se prostra a outro Deus. Pessoas com coração sincero, como esses 3 jovens, e não se prostraram. Furioso o rei Nabucodonosor, ele manda levar eles para a fornalha ardente. Aquece 7 vezes mais. O normal, alguns dizem que um forno, ele chega, um forno que trabalhava com metais, para derreter metais, normal, ele trabalhava com quase 1000 graus Celsius, ou 1832 em Fahrenheit, aonde a temperatura é bem quente. E quando ele manda aquecer 7 vezes mais, é o abastecimento da madeira, da lenha, que ele coloca no forno. Ele colocou mais lenha. E eles trabalhavam tipo um soprador manual, que aonde eles colocavam a lenha, eles começavam a trabalhar com o soprador começava
a colocar o oxigênio perto do fogo, ali soprando o fogo, e por causa do oxigênio que o fogo vive, se você abafar o fogo, ele perde, por não ter o oxigênio, a combustão dele, e ele vai ali soprando, e o fogo vai aumentando cada vez mais por causa da lenha que foi colocada nova, e aproximadamente chegava a 2.315 graus Celsius, ou 4.199 em Fahrenheit. Quer dizer, o fogo era muito quente, a fornalha era muito quente, próximo à fornalha, ninguém suportava. Agora interessante aqui, Nabucodonosor manda chamar os homens mais fortes. Olha, pegam eles, atam eles com as suas roupas e lançam eles na fornalha. Eram lançados na fornalha. Eu creio que tinha algum degrau de tijolo para subir. Só que aqueles homens que levavam os 3 jovens, eles não iam na frente. Os jovens amarrados na frente, e aqueles homens, eu creio que com a grande vara empurrando eles. Só que a Bíblia diz que eles foram consumidos fora da fornalha, e os 3 jovens na frente não foi consumido lá na fornalha, na entrada da fornalha Deus não consumiu. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui agora, o livramento de Deus não foi dentro da fornalha, não. O livramento de Deus já foi fora da fornalha. Antes do problema chegar, Deus já está começando a te livrar. Antes do problema acontecer, Deus já está dando um livramento a você. Antes da morte chegar, Deus já está dando vida a você, porque Deus livra-nos de todo o mal. E foi antes. Os soldados caldeus morreram queimados antes. Só que os 3 jovens caíram na fornalha. E quando eles caíram na fornalha em chamas, a fornalha em chamas, e Nabucodonosor olhou lá para dentro, ele viu 3 jovens e um ser, que Nabucodonosor diz, semelhante aos filhos dos deuses, aonde o anjo do Senhor, Deus, fania, aparição, estava lá com os jovens, e passeando na fornalha, andando na fornalha. Eu posso imaginar aqui, permita-me pois, que quando aquele ser, ou Deus vivo, pega na mão daqueles homens, anda aqui comigo no fogo. Olha que coisa interessante. Não, mas aí os jovens, sem poder falar, a graça era tão grande, que não teve comentário. E eles, olhando aquela exposição do fogo sobre eles, e não queimava. Eu posso imaginar um olhando para o outro, dizendo, a minha mão está perfeita, e o meu cabelo também, as minhas roupas não estão queimando. Que negócio é esse? É Deus, o próprio Deus, nos livrando da fornalha. Nabucodonosor grita, manda eles saírem, e dizer, eu joguei 3 homens lá. Quem era aquele outro? Quem era aquele? E eles disseram, aquele ali é o nosso socorro, aquele ali é o guarda de Israel, aquele ali é o que muda a história, é o que muda a vida, é o que dá graça, aquele ali é o que faz milagre, é o que resolve o problema, aquele ali é o que dá condições ao pobre, ao necessitado, aquele é o que não desampara, aquele é o que faz milagre na hora certa, no momento certo, no dia da angústia, da tristeza, ele chega e nos consola. E ele está aqui nessa manhã para querer dar-te salvação. Só basta você crer no milagre. Só basta você crer que Deus é o milagre. E Ele pode mudar a nossa vida hoje. Ele quer te livrar desse mal. Ele quer te livrar desse mundo. Ele quer te livrar da fornalha de fogo ardente. Aonde está você, a primeira vida para Jesus, que quer dar um passo agora para Jesus?